Por quê? Porque a gente precisa ter essa base bem estruturada. Tá? Por outro lado, o pastor de vocês e a pastora de vocês estão trabalhando aí agora no material para liderança, né? Que vai ser a base aí da comunidade aí para aqueles que vão estar fazendo o curso, tá? Material muito bom, que vai durar aí pelo menos 6 meses de aula, né? E vai ser ministrado aí com bastante autoridade aí. E o que acontece? Vai fazer com que seja assim uma simples, uma base, mas bem estruturada, para que você possa aí estar exercendo o teu ministério dentro da comunidade sem paredes, que eu tenho certeza que ainda vai crescer muito. E vai avançar ainda aí por muitos terrenos e fora do país, quem sabe, Deus sabe. Quer dizer, já temos uma pessoa que foi para fora do país, né, que foi apoiada por vocês, então isso é muito bom. Eduardo Velar Pereira, graça e paz, ok, graça e paz. Então, vamos estudar? Vamos lá, tá? Vamos lá. Compartilhar a tela. Nós paramos aqui, ó, a perseguição. Né? Faltava um pouquinho para terminar, mas foi necessário a gente parar aqui, tá? Então, nós vemos desses processos aqui da igreja, em que a igreja ela avança, os gentios começam a se converter em massa, tá? Então, há o concílio de Jerusalém, que você leu lá em Atos 15, tá? Reforça você a leitura desse texto. A leitura desse texto tem que ser algo que tem que estar, não vou te dizer na ponta da língua, mas tem que estar bem com você, tá? Porque justamente é uma prova daquilo que foi estabelecido, né? Por todos aqueles que eram da comunidade dos nazarenos naquela época, para poder ser aí a base principal da igreja, tá? Então, isso é muito importante, tá? Vocês terem essa base aí. Então, ó, vamos lá. Por volta de 37 e 41 depois de Cristo, o imperador Calígula, tá? O imperador Calígula levantou Herodes Agripa como rei da Judéia. Conta a história que Agripa passou a perseguir os apóstolos, tá? E por fim martirizou o apóstolo aí, então, Tiago, irmão de João, como está relatado em Atos 12, que diz: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja, tá? Para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Esse irmão de João, filho de Zebedeu, o João aí que teria escrito o Apocalipse, tá? Então aí, um dos primeiros a ser martirizados aí, você vai ver aí, de cara aí já é o próprio João, o próprio apóstolo Tiago. Existem 2 Tiagos, o Tiago maior e o Tiago menor. Você vai estudar posteriormente, aí, talvez, o Tiago maior, referência a esse Tiago, o Tiago menor, referência ao Tiago, irmão de Yeshua, irmão de Cristo. Vamos lá. Ele ainda prendeu o apóstolo Pedro, que, por sua vez, escapou de maneira milagrosa através da ajuda angelical. Atos 12, versículo 7, diz: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, ou seja, aqui próximo à costela, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Tá? Então, aí, Atos, capítulo 12, versículo de número 7. Já em 62 depois de Cristo, pessoal, o martírio alcançou outro Tiago, esse sim, irmão de Yeshua, de Jesus, e líder da igreja em Jerusalém. Então, o apóstolo foi apedrejado. Seu martírio causou um grande alvoroço, pois o mesmo estava entre os mais justos homens daquela época. Interessante a gente falar um pouco sobre isso, sabe por quê? Porque, assim, o que acontece? Essa questão em relação a Tiago, irmão de Cristo, dele ser um dos homens mais
vamos dizer assim, mais respeitados de sua época, se vale não somente pelo fato dele ser apóstolo, esquece ele como apóstolo, esquece ele como seguidor de Cristo. Lembre-se dele como um exemplo de judeu que vivia em Jerusalém, entendeu? Era um homem muito respeitado pela sua postura, pela sua integridade, né, nesse sentido geral, tá? É claro, com, né, as credenciais, né, de apóstolo, de seguidor de Yeshua, tal. Se imagina que o Gemerson é um Tiago desse, né? Um homem muito respeitado, onde ele vai, todos, caramba, esse cara é fera, né? Tal, pai. Se o Gemerson começa a defender Cristo, o que vai acontecer? Sem noção de quanta gente o Gemerson pode levar? De quanta coisa o Gemerson pode fazer? Então, imagina só. Então, naquele período, o Tiago, irmão de Yeshua, ter sido apedrejado. Ele que era, então, vamos dizer assim, o braço mais forte ali da igreja. Tá? O que se deve pensar também, que você não pode esquecer, é que lembra quem seriam os, vamos dizer assim, os descendentes não, as profecias falavam que aquele que iria assumir, né? Aquele que iria assumir vamos dizer assim, que ia ser o Mashiach, né? Que ia ser o Messias, ele viria da tribo de Judá, lembra disso? Ele viria da tribo de Judá. Se a gente olhar, isso era muito falado na época. Então, os romanos ficavam muito atentos a isso. É porque a gente vai ver a gente está falando sobre perseguição. Então, os romanos eles ficavam atentos. Bom, da tribo de Judá, né? Bom, já conseguimos matar o Nazareno Jesus, né? Que era considerado o cara, o grande rei deles, assim, vamos dizer, né? Gente, visão totalmente política, esquece espiritualidade aí, tá? Visão histórica política local da região. Tá? Nós temos aqui alguém que pode assumir, que pode nos derrotar, nós temos que eliminar. Um exemplo. Né? Esse era o pensamento romano. E naquela época não tinha negócio de voto, não. Na época era na espada mesmo. Então tem que eliminar o inimigo. Então, tá, perseguiram Jesus, eliminamos. Só que Jesus, a Bíblia diz que ele tinha o quê? Irmãos e irmãs, certo? Então, aí a sequência. Tiago, né, martirizado, também. Depois a igreja vai fugir para uma região após do Jordão, muitos vão sair de Jerusalém, porque vai acontecer nesse período aí, o que vai acontecer nesse período? Vai acontecer a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Nós estamos vendo as datas aí, nós estamos falando por volta de 60 já, 69, 63, 65. Em 70, Tito vai destruir Jerusalém por conta das revoltas judaicas que vão acontecer nesse período de querer se libertar do Império Romano. Então, aí, as legiões romanas vão dominar toda essa região. E aquilo que Yeshua havia falado, que o templo não sobraria pedra por pedra, lembra disso? Que ele falou, não vai sobrar pedra por pedra. De fato, acontece em 70, quando só fica o quê? O muro de Jerusalém, que é aquilo que nós vemos na televisão, onde os judeus ficam ali pedindo a Deus. Então, a partir daí, muita coisa acontece. Então, a gente precisa entender esse ponto. Deixa eu voltar aqui para os nossos sliders. Vamos lá. Ué? Inimigo. Meu Deus. Sabe, eu estou tentando ainda me acostumar a usar esse computador aqui, porque antes eu tinha um Windows, né? Agora tem esse negócio de Mac. Gente, que coisa insuportável. Tá. Foi aí? Beleza. Então, seu martírio causou um grande alvoroço, pois o mesmo estava entre os mais justos. A história antiga conta que foi lançado de uma altura e o mesmo não morrendo foi apedrejado e, por fim, foi ferido na cabeça. Tá? Após esses fatos, os líderes em Jerusalém rumaram a Pela, uma cidade que estava nas margens do Jordão, porém do outro lado, e de maioria gentílica, tá? O que contribuiu, corroborou para quê? Para que o evangelho fosse espalhado entre quem?
entre aqueles que não eram de origem judia, tá? Já alcançando, olha só, se você olhar no mapa, vou te mostrar o mapa, lembra? Jerusalém, Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Você vai ver já no mapa que já está saindo da região de Jerusalém, tá? Com isso, os líderes da igreja queriam evitar a perseguição que fervia em Jerusalém e, ao mesmo tempo, não passar suspeitas aos romanos que tinham, olha só, os descendentes de Davi como ameaça. Porque se eram irmãos de Yeshua, eram da descendência de Davi, pessoal. Com a morte de Tiago, irmão de Jesus, outro da mesma linhagem davídica, olha só, Tiago morre, né? Quem é que vai assumir? Em Jerusalém seria Simeão, um dos irmãos também de Jesus, tá? Ele que vai assumir. Olha aí, ó, Eusébio de Cesareia, historiador da igreja, ele diz isso, Eusébio que viu lá, né? No início dos séculos, né? Depois de Jesus. Além disso, Vespasiano, que era o imperador romano, após a tomada de Jerusalém, ordenou uma busca a todos os descendentes de Davi, a fim de que não restasse entre os judeus ninguém de estirpe real. Esta ordem desencadeou novamente violenta perseguição aos judeus. E lembra, pessoal, que a gente falou que naquela época não se havia divisão ainda dos nazarenos, dos netiviá, eram todos considerados judeus, mas eles já tinham um pensamento de que o Messias era com eles e que já havia vindo. Eles não se consideravam fora do judaísmo. O judaísmo não havia os expurgado, os expulsado completamente. Isso vai acontecer lá por volta de 80 depois de Cristo aí, quando tem alguns acontecimentos aí que eles vão se separar, principalmente mais à frente com a questão do Bar Kokhba, que vai se intitular um Messias, e aí os nazarenos não vão aceitar isso. Então, podemos dizer, pessoal, tá, que existiam quase que praticamente 4 classes de partidos: saduceus, fariseus, essênios e também os nazarenos. Tá? Podemos dizer isso. Tá? Mas que ambos defendiam a Torá, acreditavam no Deus eterno, porém, os nazarenos em si poderiam ser os mais evoluídos de terem já reconhecido Yeshua como Messias. Continuando, olha só onde era olha onde aqui, ó, Judéia, tá vendo? A Samaria aqui, certo? Agora, olha onde é Jerusalém, tá vendo? Onde está tendo a perseguição aqui no mapa? Quem está conseguindo faz com o dedo assim. Tô sim. Beleza. Aqui, ó, Jerusalém, tá vendo? Ó, tá? Olha onde está a Pela. Bem lá em cima. Tá vendo? Ó o Jordão aqui, ó. Tá? Lembrando a você que, né, quando Moisés veio, ele veio entrando por aqui, ele atravessou aqui, ó, tá vendo? Aí ele conquistou, ó, Jericó, né? Aí foi conquistando a região aqui, né? Mas olha aqui Jerusalém, eles fogem daqui, vêm para cá. E aqui está o Jordão no meio. Marcos 6,3, olha o que diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, né? De José, de Judas e de Simeão? Olha quantos irmãos então Yeshua tinha. E suas irmãs não estão aqui entre nós. Ele lhes servia de pedra de tropeço. Tá? Então, eles têm que sair dessa região por causa da perseguição, né? Porque o Tiago foi morto. Simão, né? Assume e traz eles para a Pela. Ainda existe, ó, a segunda versão, segundo Eusébio de Cesareia. Que versão? Após o martírio de Tiago e a destruição de Jerusalém, ocorrido logo depois, conta-se que os sobreviventes dos apóstolos e dos discípulos do Senhor, vindos de todas as partes, se congregaram com os consanguíneos do Senhor. Havia um grande número deles ainda vivos. Reuniram-se em conselho para verificar quem julgariam dignar suceder a Tiago. Todos unanimemente consideravam idôneo para ocupar a sede desta igreja Simeão, filho de Cleófas, de quem se faz a memória no livro do Evangelho. Então, ó, São Lucas, São João, né? Lucas 24, 18, você vai achar isso. João 19, versículo 25, você vai achar isso. Diz que era primo do Salvador. Efetivamente, Egésico declara que Cleófas era irmão de José. Ok? Isso aí é um texto que você vai achar o nome desse pessoal aí. Vamos lá. Então, olha só, dá uma olhada nessa linha do tempo aí, ó, para você se localizar legal. Olha aí, tá?
Lembrando a você que se você fizer o curso de liderança, você vai ter esse material todo, tá? Fica ligado aí. Fica ligado que ele vai, você vai ficar ligado que ele vai. Ó, então, terra, terra, terra. Ó, vai aí. Vamos lá. Então, dá uma olhada nessa linha do tempo aí. A Érica tá assim, cara, ele faz muita vergonha. Mas tudo bem. Vamos lá. 44 depois de Cristo. Quem foi martirizado? O apóstolo Tiago, já falamos, tá? 54, olha aí, para surpresa, Filipe, o apóstolo, tá? 60, o Mateus, o apóstolo Mateus, tá? Inclusive, depois, se você quiser dar uma olhada lá na página do Talmud Center, essa semana estamos falando sobre Mateus, tá? Estamos falando sobre o martírio dele. Então, depois você entra lá na página do Talmud Center, no Instagram, lá tem carrossel sobre o apóstolo Mateus, tá? 62 depois de Cristo, olha aí, o Tiago, irmão de Jesus, apóstolo Tiago. Já o Pedro e o apóstolo, ó, por volta de 64 e 67 depois de Cristo. Olha que interessante, né? O apóstolo Pedro teve uma vida assim curtíssima no Evangelho, né? E escreveu 1/3 dela, né? Então você vê, o cara era top, né? Então tu vê, ó, apóstolo Pedro e Paulo, né, morrem por volta de 64, 67. E aí, ó, 70 depois de Cristo, vem então a destruição de Jerusalém. Então, pensemos, né, que até 70 já havia um grande número aí de mártires, né, da igreja. Então, a base principal da igreja já estava sofrendo bastante, pessoal. Estão sofrendo bastante, tá? Vamos lá. Os sucessores dos apóstolos. Agora é que vai, hein? Por quê? Porque é agora que a gente vai ver o que aconteceu com esse processo aí de mudança, já que os apóstolos não estavam mais à frente da igreja, muitos já haviam morrido. Ao mesmo tempo que tais fatos aconteciam, as boas novas eram espalhadas de maneira poderosa. Isso a gente já viu bastante na última aula, tá? Atingindo assim os gentios em massa, o que proporcionou o afastamento da originalidade também. Como assim? Afastou eles da base, tá? Os crentes de diversas origens passaram a introduzir aos poucos o sincretismo, tá? A liderança passou a ser helenista, já que a maioria dos líderes judeus locais passaram a ser martirizados. Uma consequência natural. O problema é que, com isso, as discussões acerca da fé começaram a ser postas à prova, tá? Os novos crentes em Cristo passaram a misturar a filosofia com as doutrinas já existentes, a fim de até mesmo se defender e poder viver sem as perseguições que eram constantes, tá? Então, o que isso significa, né? Significa que a religião, né? Imagina, nós falamos aí de 3 partidos, lembra? Saduceus, fariseus e os essênios. E aí vamos botar os nazarenos, né? Como o quarto, correto? Dentro desse processo aí dos 4, né? O que acontece? Alguns vão sendo massacrados por causa da perseguição dos romanos em cima dos judeus. A base dos nazarenos, que é o quarto, que vamos botar esse pequenininho aqui, ela começa a ser martirizada, certo? Então vai se perdendo. E aí o que vai acontecer? Lembra que nós tratamos na última aula que a igreja ela cresceu de tamanha maneira que começou a atingir os gentios em massa? Então, com isso, com a morte desses líderes, quem foi assumindo a igreja, né? No sentido geral? Foram sendo essa galera aí que não desistiu, que foi para frente. Só que muitos eruditos, né, gentios começaram a se converter ao cristianismo. Vocês vão ver isso no decorrer das aulas, da última aula. Ainda nós vamos entrar aqui em outra aula. Então, o que vai acontecer? Eles vão se converter e vão começar
a modificar algumas maneiras de ver alguns pontos dentro do cristianismo. Até porque, gente, era tudo embrionário. Não tinha uma estrutura assim, o Novo Testamento agora aqui está pronto. Não, 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 não. O Novo Testamento só vai acontecer em 400 e pouco depois de Cristo. É muito tempo. Quer ver que é muito tempo? Nós estamos em 2022, né? Eu nasci em 1990. Então, se eu botar 90, né? 90, 2010, eu estou com 20 e poucos anos. Então, agora imagina quem nasceu em 1970. Você acha que passou muito tempo na sua vida? 1970, sei lá. Dona Miriam está aí? Dona Miriam tem quantos anos, a mãe da Érica? Deve ter quantos anos? 50? Ninguém vai responder, gente? A filha está aí, a pastora está aí. Eu tenho 66. Ah, a senhora respondeu. Tem 66. Dona Miriam tem 66. Imagina. Então, a senhora nasceu em que ano, Dona Miriam? 56. 1956. Pegou, então, muita coisa aí. A senhora acha que viveu já está vivendo um bom... Não, claro que a senhora quer viver mais. Você, a senhora que passou bastante, a senhora já viu muita coisa? Já. A senhora acha, dona Miriam, que a história que aconteceu lá em 1956, por aí, né, aquele período, a senhora é professora de história e tal, muita coisa já foi mal informada atualmente sobre aquela época, Ah, sem dúvida. certo? Então, beleza. Então, é baseado nisso aí. Obrigado, dona Miriam. Então, é baseado nisso aí que a gente está tratando. Imagina. Imagina agora que vai entrar um pessoal bem depois dos líderes que foram martirizados, e eles vão começar o quê? A ver que existem alguns pontos ali que podem melhorar, podem ser de melhor entendimento, e eles vão começar a colocar conceitos das filosofias platônicas, aristotélicas, né, dentro do cristianismo. Isso vai criar uma confusão muito grande mais à frente, tá? E a igreja vai crescer nessa pegada. Agora, um outro ponto, que é talvez o mais importante, é que, como os nazarenos se desvincularam do judaísmo totalmente, eles se tornaram uma religião muito nova. Então, o que vai acontecer? O Império Romano vai vir em cima com força, tá? Vai perseguir eles com força. E aí é que está. Para que eles pudessem ser entendidos como uma religião antiga, o que vai acontecer? Mais filosofia dentro do cristianismo, para poder provar para os imperadores e para os líderes romanos que, não, olha aqui, nossa religião, porque a religião era considerado algo que tinha que ter um conceito filosófico, tinha que ter um conceito profundo. Por que você adora essa parede aí? Eu adoro porque ela é assim, é assado e tal. Então, tinha que ter conceitos profundos para ser... Não, realmente, olha, vamos respeitar a religião ali do Luís, o que ele segue, porque ele tem conceito, ele tem base. E o cristianismo não tinha muito isso. Então, o que aconteceu? Começou a se criar isso. Vamos criar fórmulas filosóficas para apresentar o cristianismo. Tipo vamos dizer assim, vamos fazer uma... Como é que se fala? Tem um nome para isso aí em empresa, né? Long How, tem um nome. Esqueci o nome. Enfim, tem que fazer uma apresentação. Vamos lá, continuando aqui. O Logos. Deixa eu ver se eu falo disso agora. Tá, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui a próxima aula. Esse aqui, não é bom a gente falar sobre isso agora, não, tá? Marcelino, então toda essa filosofia que foi entrando na igreja foi uma forma de ganhar credibilidade junto aos demais, ganhar respeito, né? Reconhecimento. Credibilidade seria a palavra ideal, é isso aí. É a credibilidade. Só que aí nessa... o tiro vai ser um pouco pela culatra, né? Porque aí... Vamos lá. 5. Deixa eu ver se é essa aqui. Que ela era a aula 4, estamos na aula 5.
Entra aqui numa falando história. 5. Nós não falamos sobre as viagens de Paulo, né? Então é agora. Vamos lá. Então, olha só, pessoal, apesar da gente, a gente vai lá, aí volta, tá? Vai, volta. A gente já falou sobre o martírio de Pedro, já falou sobre o martírio de Paulo, mas agora a gente vai falar especificamente do Paulo, tá? E ver por onde ele abriu comunidade, para que você possa entender aí melhor isso aí, né? No crescimento dessa igreja, né? De forma poderosa. Vamos lá. Vamos dar essa introdução. Para que você possa avançar. Vamos lá. As viagens de Paulo. Tá? As viagens de Paulo. Vamos lá. Antes de entrarmos em suas viagens, precisamos dar um panorama de quem foi esse grande precursor da igreja primitiva. Segundo alguns historiadores, Paulo nasceu na Judéia, tá bom? Por volta de 5 a 10 depois de Cristo. Porém, ainda quando criança se transfere para uma região da Ásia Menor. Sendo ele judeu, teve acesso ao quê? Teve acesso à cultura grega desde cedo, tá? Era costume grego ensinar às crianças as mais diversas matérias, estabelecendo assim uma formação de excelência para a época, tá bom? Opa. Ainda jovem, foi enviado a Jerusalém para aplicar seu estudo judaico, o que logo tornou o jovem bastante dedicado em um grande defensor da Torá e ainda teve a oportunidade de estudar aos pés de um dos grandes e ilustres rabinos da época, chamado Gamaliel. Esse registro está em Atos, capítulo 22, versículo 3, o próprio Paulo falando dele. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, tá? E nessa cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, né? Zelador de Deus, né? Como todos vós hoje sois, tá? Então, Atos aí 22, versículo 3. Filipenses também, ele trata dele mesmo, olha aí, pessoal, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, ou seja, segundo o estudo da lei, fui fariseu, tá, pessoal? Provavelmente, isso é fantástico, tá? Após ele também ter passado pelo processo farisaico e ter reconhecido Yeshua, né, quando ele cai do cavalo, segundo conta a história em Atos ali, né? O que acontece? Ele provavelmente passou um período bom com aqueles que reconheceram Yeshua, mas que eram do partido dos essênios, tá? Porque quando Paulo ele some no cenário também muito parecido com Jesus quando tinha 12 anos. Paulo vai dar uma sumida aí. Ele só vai aparecer com Barnabé chamando ele, né? Isso dentro do contexto bíblico. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Tá? Como a gente chama no judaísmo, um tzadik. Vamos lá. Olha aí, ó, que coisa legal. Tá? Paulo teve um grande papel no desenvolvimento do evangelho e tinha características singulares. 1. Visitar. Tá? Olha aí, uma das suas bases dele. Né? Visitar. 2. Instituir e formar lideranças. Pessoal, né? É o que vai acontecer aí a partir desse período aí mais à frente com a comunidade. Importante isso aí, tá? Escrever e manter contato. Né? Revisitar. Enviar mensageiros e solidificar a mensagem. Tá? Deixa eu te dar um exemplo aqui para você ver se... Vamos ver como é que está teu nível de Bíblia aí, tá? Teu nível de... Vamos lá. Paulo. João, o João do Apocalipse, o apóstolo João, ele morreu antes ou depois de Paulo?
Pode botar no chat aí, depois, antes, tal, pá. Porque João morreu lá por volta de 80 depois de Cristo, né? Paulo morreu aí em 67, 65, então ele morreu antes, né? Paulo morreu antes que João. E olha o que João faz. João denuncia as 7 igrejas da Ásia, de onde boa parte foi fundada por Paulo. Os crentes estavam começando a fugir ou não estavam começando a fugir vamos dizer assim, do conceito estabelecido? Ó, Éfeso é uma igreja que foi fundada por Paulo, está lá em Atos 19. E olha aqui lá, ó, João, na igreja de Apocalipse, ele está falando o quê? Ele está escrevendo lá sobre Éfeso. Né? Ele fala sobre Éfeso assim: tenho contra você, Yeshua, ao anjo que escreve Éfeso, que vós esqueceram o primeiro amor, né? Então, isso é para você ter uma ideia da importância que Paulo teve na fundação de igrejas e depois como começou a se desestruturar com a morte desses líderes. Continuando. Paulo, após sua conversão, ainda ficou pelo menos 3 anos sendo instruído para depois ser convocado para sua primeira missão. Pelo menos, tá? Chega-se a dizer em 7. Pelo menos 3 é comprovado biblicamente, tá? Nem tornei a Jerusalém, olha o que ele está falando aí, ó, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, olha para onde ele foi, e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, ele viu Tiago antes de ser o quê? Martirizado por Herodes Antipas. Tá? Minto, Tiago foi pelo Herodes Antipas. Viu aí, você querendo me pegar? O Tiago que foi apedrejado, o irmão de Jesus. Vamos lá. A primeira viagem de Paulo, 48 depois de Cristo. 48 depois de Cristo. Aonde nós vamos encontrar isso? Vamos abrir lá em Atos 13. Vamos abrir, que aí você marca aí na sua Bíblia, né? Quando teria de fato iniciado aí, né? Quando teria de fato iniciado as viagens do apóstolo Paulo. Então, que aí você vai ter na sua Bíblia marcado aí Atos, capítulo de número 13, versículo de número 2. Tá? Eu vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém. Você vê aí na sua Bíblia. Tá? Atos 13, versículo de número 2. Vamos lá. Aqui. Olha aí, ó. Vamos do 1. Havia em Antioquia, né, na igreja local, profetas e doutores, tá? Pessoal, e aí, para quem diz aí, ó, fica de papo fora. Desculpa, vamos falar isso, né? Senão a gente pode agredir as pessoas. Mas quem fica aí falando por aí que não existe nada de profeta, 5 ministérios, após isso é mentira. Então, Efésios 5, né? Tá lá falando sobre o ministério de Cristo. Quais são os ministérios de Cristo? Apóstolos, profetas, doutores, pastores, evangelistas. Veja aqui no relato da igreja, capítulo 13, veja quem está ali. Olha aí, ó. Havia em Antioquia, na igreja local, então é na igreja, tá? Profetas e doutores. Então havia tanto mestres como profetas. Existe profeta hoje dentro da igreja? É claro que pode existir, porém não é um cargo fácil. Não é. Não é esse negócio, eis que te digo para lá, e te digo para cá. Está longe, está longe, está longe, tá? É outro nível. Vamos lá. Olha o que diz Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, tá? E Saulo, né? Que é, no caso, Paulo.
Celebrando eles o culto em honra ao Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito: separai para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, aí inicia-se a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Olha aí o mapa que vai para você quando você estudar na liderança, tá? Vamos lá. Olha aí, de azul, como é que começa o processo? Ó, sempre Antioquia como base, tá, pessoal? Paulo, não sei o que aconteceu, mas ele tirou Antioquia como base dele. Não foi Jerusalém, não foi nenhum outro lugar, tá? Aqui, ó, Jerusalém onde está, tá vendo? Tem nada a ver. Olha aqui a Fenícia todinha. Olha a Fenícia aqui todinha, ó. Aqui, ó, Sidom, Tiro, tá vendo? Vamos lá. Olha Antioquia onde está. Antioquia está lá na Síria, tá? Lá em cima. Antioquia está lá na Síria. Quase caminho para a Ásia. Ó, ele começa aqui. Salamis, aqui em Chipre, né? De Chipre. Perga, aqui na Panfilha, ó. Antioquia da Psídia. Listra, Derbe, você já deve ter ouvido falar muito dessas cidades aí, nas suas cartas, as cartas de Paulo, que ele fala muito sobre isso, tá? Ó, Icônio, voltando já de vermelho, de novo, Antioquia da Psídia, lembra que falamos? Ele funda, e ele visita, e ele revisita, tá? Ele visita e revisita. Se olharmos aí, ó, a gente não vai saber quanto tempo exatamente ele passou, mas olha só o período que ele ficou. Porque, em média, em muitas situações de fundação de igrejas, de comunidades, eram, em média, aí, de 1 a 2 anos. Tá? Mas não vamos medir isso aí, porque, com certeza, não passou esse tempo todo. Mas aqui, ó, Antioquia da Psídia, volta a Panfilha. Não, volta a Panfilha, isso. Atália, e depois Antioquia novamente. Então, essa aí foi a primeira viagem. Curta, viagem simples, perdão, tá? Uma viagem próxima ali aonde ele estava, a base, né? Mas agora, daqui a pouco, ele vai para viagens mais longas ainda. Vamos lá. A segunda viagem missionária, 51 depois de Cristo. Então, a outra foi em 40, né? Vamos botar aqui. 48, ó, 2 anos depois, tá? Nós vamos ter a segunda. Já vai abrindo aí em Atos, capítulo 15, versículo 30 e 31. 30 e 31, tá? Segunda viagem missionária, 51 depois de Cristo. Após o concílio de Jerusalém, né, junto aos apóstolos, Paulo e Barnabé partiram para Antioquia, novamente, e de lá são exortados a continuar o trabalho. Nessa segunda etapa, Silas se torna companheiro de viagem de Paulo, Atos 15, 30, 31. Né? Você deve ter aberto aí. Tendo eles, então, se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Atos 15, 30, 31. Então, aí se despedem e eles vão para a próxima etapa. Atos 15, 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então, olha só, revisitar. Vamos lá. Olha o que temos. Outro mapa. Agora, esse um pouco mais longo. Vamos lá. Antioquia, tudo em vermelho. É a base. Olha agora por onde ele vai. Ele vem por cima. Tarsus, sua cidade, onde ele nasceu. Né? Derbe. Olha, então ele revisita Derbe. Revisita Listra. Revisita Icônio.
revisita Antioquia da Psídia. Antioquia da Psídia, pelo menos, teve 3 passagens de Paulo ali. Tá? Ó, vem por cima. Toda a Ásia Menor. Olha as igrejas da Ásia aqui, pessoal. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Éfeso. Olha, ele visita Troas. Entra na Grécia. Vai a Filipo. Neápolis. Tessalônica. Bereia. Aqueles crentes lá que liam tudo da igreja. Desce mais aqui, ó. Vão parar em Atenas. Corinto, né? Tem muita gente que pensa que Corinto fazia parte de outra. É lá na Grécia, de Corinto. Por isso que quando a gente for a Israel, se forem comigo a Israel, a gente vai parar na Itália, na Grécia, a gente vai visitar aqui, né? Vai ser legal. Posso ouvir um amém aí, igreja? Amém, igreja? Vamos lá. Aí aqui, ó, saio daqui, a gente vai para Éfeso, né? E depois de Éfeso, eles vêm aqui, ó, aí ele pega o mar, né? E vem parar em Cesareia. Cesareia, ele vem para Jerusalém, depois Damasco, depois ele volta para a base, que é Antioquia. Tá bom? A terceira viagem, 54 depois de Cristo. 54, então, aí, depois de Cristo. Para a segunda viagem, tá? Então, vamos lá. Olha aí, essa segunda viagem aí, né? Essa terceira viagem, 54 depois de Cristo, é muito interessante. A terceira viagem de Paulo está registrada a partir do capítulo 18 de Atos e conta que, após um tempo fora, Paulo retorna a Jerusalém por conta de algo especial. Atos 18, 20 e 21. E rogando... vamos lá no Atos 18, então. Abre lá no Atos 18, 20 e 21, para a gente não perder isso aí. Tá? Vou ler. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar o quê? Olha aí, uma festa, uma solenidade, né? Que vem em Jerusalém. Solenidade que vem em Jerusalém. Mas, querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Viu aí a igreja aí, ajudou a fundar. Vamos lá. Chegando... Meu Deus, espera aí, pessoal. Isso. Atos 18, 22, 23. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia, e estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia, da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Tá? Então, tá aí o terceiro e último mapa para você entender. Então, tá lá, ó. O que ele diz? Por que ele tem que voltar? Porque ele tem que estar em Jerusalém, porque tem um evento, tem uma grande solenidade em Jerusalém. Que solenidade era essa, pessoal? Provavelmente uma das 3 grandes festas, ou até mesmo Yom Kippur. Tá? Então, aqui, ó, Antioquia veio, ó, passou por toda aquela região, que ele foi direto para Éfeso. Ó, direto para Éfeso. Na outra, ele subiu aqui por cima. Aqui não, ele veio direto para Éfeso. Aí veio Troas. Todos aqueles lugares que ele foi na segunda viagem, ele revisitou. Voltou por eles. Veio, ó. Até chegar aqui na Lícia. Por fim, voltar para Tiro, Ptolomaida, Cesareia, e então chegar para a solenidade, aonde foi? Em Jerusalém. Ok? Então, essas foram as 3 grandes viagens do apóstolo Paulo. O que contribuiu é muito. Vamos lá, olhando esse mapa aqui, a língua predominante em toda essa região, grego. Então, ou seja, como se fosse o inglês, então, a predominância da língua ajudou e muito para que o evangelho fosse espalhado, tá? Principais lugares onde ele visitava, logo na primeira viagem, sinagogas. Ele ia nas sinagogas converter os judeus. Depois, começou a vir muito o quê?
muito gentil. Então, aí ele espalhou, ele começou a visitar tudo quanto é lugar. Tá? Se a gente olhar Éfeso aí, vamos abrir lá em Atos, capítulo de número 19, só para a gente ver a fundação de Éfeso aí, para você falar, que legal, que bacana. Olha, Atos 19. E daqui a pouco, mais alguns minutos, estamos encerrando nossa aula de hoje. Atos 19, olha o que diz aí. Posso ler? Enquanto Paulo estava em Corinto, tá? Não, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Ó, olha aqui, ó, pessoal. Claro que isso foi na outra viagem, tá? Que a gente está falando. Mas olha aqui no mapa, ó. Eles estavam aqui, Apolo, né? Ó, em Corinto, tá vendo? Olha onde era Éfeso. O que ele está dizendo? Ele partiu para cá. É que quando fala assim, né? Quando a gente lê assim, ó, e chegou a Éfeso, atravessando o Planalto, não sei o quê, chegou a Éfeso. Parece que é um lugar perto. Não é perto. Ainda mais naquela época para se deslocar, tá? Então não é perto. Vamos lá. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhe: recebeste o Espírito Santo quando chegaste na fé? Eles responderam: mas nem ouvimos dizer que há o Espírito Santo. E ele: em que batismo fostes então batizados? Responderam: no batismo de João. Paulo então explicou: João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele saberem Jesus. Olha só, vamos entender isso aí, gente. Como assim? O pessoal que está aqui, ó, em Éfeso, disse que só conhecia o batismo de João. Que João é esse, gente? O João Batista. Quando que João Batista batizou, pessoal? Vamos pensar, vamos raciocinar. Mas faz muito tempo que João Batista batizou Jesus. Sim ou não? Faz assim com a cabeça. Sim, é verdade. Batizou ou não batizou Jesus, João Batista? Então, esse pessoal aqui de Éfeso, ó, eles são, ó, muito antigo. Muito antigo. Quando Paulo chega lá, ele bate o olho e fala: ih, esse pessoal é diferente. E aí ele pergunta: conhece o Espírito? Eles: não, a gente nem sabe o que é isso. Então, no que vocês são batizados? Somos batizados no batismo de João. Aí, olha o que Paulo diz. Realmente, o batismo de João ajudou muito para o arrependimento. Mas olha o que ele diz agora. Versículo de número 5. Tendo ouvido isso, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. Agora eles são batizados em nome de Jesus. Eles viraram nazarenos. Viu? Aí o que diz agora, ó. E quando Paulo impôs-lhe as mãos, o Espírito do Eterno veio sobre eles, puseram-se então a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens, tá? Agora, olha aí, gente. Calma, sustenta o combate. Olha aí, ó. Paulo foi à sinagoga, 8. Durante 3 meses, falou com intrepidez, tá? Discutindo e tentando persuadir sobre o reino de Deus. Alguns, porém, empedernidos, incrédulos, falavam mal do caminho. Esse caminho no grego aí é os netvia, que está dizendo os nazarenos. Você pode puxar uma seta aí, onde está caminho em letra maiúscula, sublinha, puxa uma seta e escreve nazareno. Esse era o nome da igreja primitiva. Aí ele diz, ó, alguns, porém, então, falavam mal do caminho durante a assembleia. Afastou-se, então, deles, né? Vamos lá. Ó, quem está em casa com alguém do lado, diga assim, se afaste das más companhias. Se afaste das más companhias. Quem não tem ninguém para falar, eu falo para você, deixa aquele pessoal que não quer nada e vem para onde? E vem para os discípulos. Olha o que Paulo faz, gente. Olha o que Paulo fala. Afastou-se, então, deles, né? E tomou à parte os discípulos. Discípulo é diferente de seguidor. Grava isso, tá? Seguidor é uma coisa, discípulo é outra. Então, ele tomou aquele pessoal que era o quê?
de coragem, pessoal de disposição, que é o que o pastor Leandro e a pastora Luiz estão fazendo aí futuramente. Então, ó, se afastou, pega aqueles de confiança. Vem, tá? Isso aí dá uma mensagem de 4 domingos. Esse texto aí. Olha aí, ó. Caminho, afastou-se deles então, tomou a parte dos discípulos com os quais entretinha-se diariamente na escola de tiranos. Ó, olha só. Olha, vai olhando, continua olhando no mapa. Isso prolongou-se pelo espaço de 2 anos, de sorte que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Olha para o tamanho da Ásia. Olha Éfeso e olha aqui, ó. Isso tudo aí, ó, ouviu a palavra de Deus. E começou com quantos? Com 12. Com 12. Tá? É forte ou não é? É forte. Tá? Continuando. Os apóstolos. Vamos lá. Então, o que é importante para a gente? Para a gente, né, mais ou menos assim, entender e observar, né, que a gente precisa desenvolver e crescer dentro desse contexto. Por exemplo, agora nós já estamos nos apóstolos. Eu acho, não sei os pastores, se a gente entrar nos apóstolos agora, vamos entrar em 2 apóstolos, pelo menos, 2 apóstolos. 2 apóstolos. Porque senão a gente vai falar e aí a gente vai, e aí vai ficar uma coisa pela metade. Então, para não ficar pela metade, ficar uma coisa razoável, a gente fala aí mais ou menos isso. Estou aqui vendo se dá para gravar isso aqui. Então, vamos lá. Vamos falar, então, pelo menos de 2, que aí pelo menos já é alguma coisa. Vamos lá. Todos os apóstolos que andavam com Jesus morreram como mártires. Grave isso. Com exceção de 2, o Judas Iscariotes, que traiu a Jesus, e João, que após ser exilado na ilha de Patmos, obteve liberdade e morreu de morte natural. Matias, vamos falar só do Matias, e tá bom. Que é muito apóstolo. Quem foi Matias, pessoal? Vamos lá. Esse substituiu Judas Iscariotes, certo? Que havia morrido. Lembra que o Judas, ele, né, morreu? Acerca de como deveria ser escolhido, lemos as seguintes palavras de Pedro em Atos. Atos 1, 21, 22. Que diz o quê? É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, aí, quando houve a morte de Judas, posteriormente, os apóstolos se reuniram, porque Cristo havia escolhido 12, então eles se reuniram para poder, então, escolher esse que deveria ser aí o 12º, no lugar de Judas, os Iscariotes. Existem algumas discussões de onde, de fato, Matias teria terminado sua vida. Porém, segundo alguns, como Nicéforo, historiador de 1320 d.C., iniciou seu ministério pela Judéia, tá? E provavelmente foi para a Etiópia, teria ido para a Geórgia, na região do Cáucaso, tipo próximo, caminho para a Rússia, tá, pessoal? E foi lá martirizado por volta de 80 d.C. Doroteu de Tiro, o grande professor de Eusébio de Cesareia, diz o seguinte: Matias esteve na Etiópia, onde o porto marítimo de Issus e o rio de Fazes estão. Ele faleceu em Sebastópolis e está sepultado aqui, próximo ao Templo do Sol. Tá bom? Então, esse aí foi o Matias. Simão Zelote. E aí a gente vai segurando aí. Simão Zelote. Este apóstolo esteve, segundo alguns, pela região do Egito. Em sua evangelização,
mas ainda dizem também ter alcançado a África e Síria e ainda a Espanha, tá? Provavelmente pertenceu à seita dos Zelotes, por isso esse nome Simão Zelote. Antes de encontrar Cristo, a tradição católica, segundo Egésipo, cronista, afirma ter sido ele cortado ao meio por um serrote na época do imperador Trajano, tá? Judas, e a gente vai terminar. Tem que ser, cada hora a gente vai entrando num, a gente vai terminar. Esse Judas é claramente distinto dos Iscariotes. Judas, irmão de Tiago, ou Judas de Tiago, é mencionado apenas 2 vezes no Novo Testamento, nas listas apostólicas de Lucas, no Evangelho e nos Apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, tá? Existe ainda uma discussão acerca dele ser ou não um dos irmãos de Cristo, tá? Mencionado nos Evangelhos. Marcos 6,3, Mateus 15, 55, 57. Mas provavelmente não seja. Este também um dos irmãos de Jesus e sim outro Judas. A tradição conta que São Judas pregou o evangelho na Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia, Líbia Antiga. Sua morte teria ocorrido através de porretes, machados e lanças, por volta do ano 70 depois de Cristo. Ok? Então, por hoje é só. Né? Informação, falamos 3, faltam ainda 3, né? Faltam 3, 8, 9, 10, 11. Não, faltam. Ué. 12 menos 3. É isso que eu falei, 9. Ok, então, 9. Faltam 9 aí, depois a gente continua, a gente vai fechar, tá? Então, para a gente só pegar aí, para a gente fechar legal, então a Igreja Primitiva foi crescendo, foi se desenvolvendo, a base, né, foi martirizada, né, os líderes foram morrendo e a igreja foi sendo, vamos dizer assim, conduzida por gentios e assim por diante, pelos gregos, pelos helenistas e assim, ok? Até chegar aonde chegou por volta de 325, com suas doutrinas, com suas estruturas, toda montada, tá? Pessoal, muito obrigado. Ainda temos mais uma aula sobre a história da igreja, que é muito importante, ainda esse mês, tá? Esse mês são 3 aulas, então não falte. Pastor e pastora? Tá certo. Obrigada, Marcelino. Queria pedir para você orar por nós e depois tirar a nossa fotinha costumeira. Tá bom. Vamos orar também pela Sidney, que está viajando. Sidney está no Rio de Janeiro, né? Deus tenha misericórdia aí do mar, do sol. Frio. Vai chegar uma frente fria agora, né? Sábado, sexta. Chegou hoje, né? Sexta-feira vai chegar uma frente. Amanhã! Não, hoje é quarta. Vai chegar na sexta-feira a frente fria. Então, assim, é complicado esse negócio. Aproveita logo essa praia logo, Sidney. Quinta e sexta. Com certeza, doutora, aqui já está frio. Ah, já está frio. Ai, ai. Vamos lá, Senhor Deus justo, fiel, obrigado, Pai, por mais essa noite de estudo, obrigado pelos teus filhos, obrigado por eles estarem se dedicando a aprender, a crescer, Senhor, que eles possam ser a cada dia fortalecidos por Ti nesse sentido. Amém. Sabemos que se a gente não conhece a nossa fundação, não conhece de onde viemos, não sabemos de onde surgimos, nós podemos aí, então, ficar nas mãos dos incautos, daqueles que não conhecem a Escritura, daqueles que querem falar mal das boas novas do Evangelho e assim por diante. Mas quando temos certeza, convicção, estamos embasados não somente na Tua Palavra, mas de uma forma geral, sabemos que a Tua Palavra se cumpre nos seus Evangelhos quando diz que Tu não ensinava como os publicanos e nem como os fariseus ou os escribas, mas tu ensinavas como que tendo autoridade. E essa palavra autoridade, ela fala justamente de uma maneira em que, quando as tuas palavras eram proferidas, o nível de espiritualidade era tanto poder que elas entravam nas pessoas de maneira poderosa e as convencia para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Pai, é por isso que nós estamos aqui, buscando entendimento, crescendo em conhecimento, para avançar ainda mais
dentro da tua obra. Senhor, abençoa a casa de cada um aqui, visita a casa de cada um nessa noite, com as tuas ricas bênçãos, tua rica paz, com saúde plena, em nome de Jesus, o teu Filho Cristo. Amém e amém. Amém? Amém. Boa noite a todos aí. Então fiquem Oi. firmes, tá? Oi, Álvaro. Fala, Bem? pastor. Tudo bem? Luiz, Graças fica a com Deus. Casal Tira Guinho. foto. Tira Ah, foto aí, meu brother. Ok, desculpa, tô tentando falar aqui, a pessoa já me Como o corta. cabelo aí, Leandro, tá atrapalhando a foto. Foto. Tira foto, tira foto. Tira foto, mãe, tira foto. Né, tira foto. Esquece. Espera aí que eu digo aqui. Vamos lá. Sou muito profissional, tá? Vamos lá, agora eu vou tirar foto. É vídeo ou é foto? É foto. Valeu. Já foi. Tá bom, pessoal? Então a gente se vê aí. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Obrigadão. Obrigada. Hoje Boa vai noite, ser pessoal. Boa noite, hoje vai ser pessoal. 4, tá? Misericórdia. Tá, gente? Boa noite. Tchau, pessoal. Amo vocês. Fiquem Fica com com Deus. Deus. Tchau. Até Obrigada, sábado no Marcelinho. culto. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.